Na luta contra o pecado, na nossa via purgativa, neste caminho rumo à santidade, temos que exercer, com o exame de consciência, um autoconhecimento cada vez mais profundo. Este autoconhecimento, que nos vem pelo exame de consciência, nos leva a descobrir, e tem que nos levar a descobrirmos, qual é o defeito dominante da nossa vida. Todos nós, a partir dos nossos próprios temperamentos, da nossa maneira de ser, temos um defeito que domina a nossa maneira de ser, nossa maneira de falar, nossa maneira de julgar, nossa maneira de agir, nossa maneira de sentir. E é o que os autores espirituais chamam de defeito dominante. Junto com isto, nesse autoconhecimento, não é o tema nosso aqui, mas vamos falar de maneira indireta, aquilo que chamamos de temperamento. Isso também tem a ver com o nosso temperamento. O temperamento é esse substrato próprio, seja advinda da genética, do que for, aquilo que Deus colocou no ser de cada um e nos fez distintos dos outros. Nós temos tendências naturais próprias. A diferença do que os autores espirituais também chamam de caráter. O caráter é o que depende da nossa vontade livre para moldar aquilo que nós recebemos por natureza, que é o temperamento. Já na Antiga Grécia, já se distinguiu em 4 grandes temperamentos. Não vamos aqui entrar nas várias teorias dos temperamentos, mas eu acredito que, independente das teorias, esta, que é a primeira, é muito esclarecedora para compreendermos. Hipócrates, ele distingue os homens em 4 grandes grupos. Os homens pertenceríamos naturalmente a 4 grandes grupos, dependendo do que ele chamava dos humores que os regem. Esses grupos seriam os coléricos, os melancólicos, os sanguíneos e os fleumáticos. Os coléricos são aquelas pessoas que tendem, como o próprio nome diz, os move a cólera, são líderes natos. É aquele que, por exemplo, na sala de aula, o professor anuncia um trabalho, aquele que reúne um grupo, marca as reuniões, distingue as tarefas e no final acaba fazendo quase tudo sozinho. É o colérico. Ele é um líder nato, ele é imparável. O sanguíneo são aquelas pessoas que são a alegria da festa. São pessoas sempre alegres, sempre de bom humor, sempre positivas. Chegou, é como um raio de sol. Chegou, esclarece e ilumina tudo. Os melancólicos são aqueles mais meditativos, são mais, gostam mais de ir ao mérito das questões, gostam do silêncio, gostam da profundidade, do estudo, etc. Os fleumáticos são mais de tendência a não reação passional, né? Um fleumático normalmente reagiria da mesma forma se você dissesse para ele que ele ganhou na loteria ou tivesse só 3 dias de vida. Provavelmente um fleumático, é isso que eu temos. Claro, todos nós, por natureza, temos esses temperamentos. E cada um desses temperamentos tem seus aspectos positivos e negativos. Na nossa vida espiritual, como a graça supõe a natureza, a graça não aniquila a natureza. A graça de Deus supõe que cada um de nós temos um conjunto próprio do nosso ser natural. A nossa santificação depende também do nosso autoconhecimento, também do nosso temperamento, do substrato que nós somos. E aí está a grandeza da santidade, a grandeza dos santos. E veremos que os santos não são xerox uns dos outros, cópias uns dos outros. Eles são, cada um, uma manifestação única da grandeza de Deus. Os coléricos são líderes natos, mas também têm uma tendência muito grande a serem mandões
irritadiços diante seja de um defeito da incapacidade do outro, etc. O sanguíneo, a alegria da festa, ele tende a também não ser constante, profundo. O melancólico, na sua profundidade, ele tende também a ser pessimista, por natureza. E o fleumático tende também, na sua parte negativa, a ser inerte, ou seja, a não agir, ficar sempre na mesma. Então, algumas considerações, alguém já chegou a dizer que, por exemplo, se no mundo houvessem só coléricos, o mundo teria acabado em guerra. Teriam se matado uns aos outros sempre. Se tivéssemos, o mundo fosse só feito de sanguíneos, viveríamos vestindo taparrabos e festas, porque nada de profundo muito o mundo teria. Se no mundo houvesse só melancólicos, todos já teriam se matado, se suicidado de tanta tristeza, pessimismo e negatividade. E os fleumáticos, se fossem só de fleumáticos, estaríamos ainda vivendo em ocas ou em alguma caverna para não termos que construir coisas para não dar trabalho. Um outro exemplo também que clarifica muito, imaginemos 4 pessoas, isso foi eu li num artigo de uma revista Permanência de Cultura e Doutrina Católica, um padre que dava um exemplo assim, achei muito interessante. Se imaginemos 4 irmãos e cada um com um temperamento, um colérico, um melancólico, um sanguíneo e um fleumático. E eles marcam de ir à praia. Vão à praia. No domingo, vão à praia. No meio do caminho rotineiro de ir à praia, há um muro intransponível. O melancólico diz, eu sabia que não ia dar certo. É a visão pessimista. Não tínhamos que ter saído de casa, isso é um sinal de que vai dar alguma coisa errado. O sanguíneo, opa, vamos pro shopping. O sanguíneo é assim, olha, nada para o sanguíneo. Não deu certo isso, pula para outra coisa. E sempre assim. O fleumático, ótimo, vamos voltar para casa. O fleumático é muito caseiro, vamos voltar para casa. Enquanto os outros 3 estavam decidindo isto, o colérico estava pegando dinamite para explodir o muro e atravessá-lo. Ou seja, ele vai fazer aquilo que ele considera que tem que fazer. Ou seja, cada um de nós temos um substrato próprio que depende da nossa natureza. Isso não é determinismo, porque nós somos seres livres. E com o passar do tempo, a nossa vontade livre e, sobretudo, com o auxílio da graça, vai nos moldando. E moldando-os vai nos transformando, a imagem de Cristo. Mas sem negar as características que Deus nos deu por natureza. E daí que, por exemplo, uma santa colérica é uma Santa Teresa d'Ávila. E vai fundando pela Espanha afora uma mulher e fazendo obras grandiosas. Um santo melancólico, por exemplo, um São Bento. Tipicamente monacal, etc. Ou seja, transformados pela graça, a parte negativa é eliminada ou subjugada e o que há de positivo é elevado, sobrelevado pela graça e pelo trabalho da vontade humana. O defeito dominante dependerá também do nosso temperamento. O defeito de um pode ser a soberba, no sentido de dominar o próximo. Outro pode ser a preguiça, que paralisa a ação. Outro pode ser uma vaidade, uma loquacidade, etc., que vai... Ou seja, cada um tem que, a partir do seu autoconhecimento, descobrir qual é o defeito que me domina e me arrasta. O padre Garrigou-Lagrange, nessa obra, As 3 Idades da Vida Interior, ele tem um capítulo só para falar sobre o defeito ou paixão dominante e o que ele chama de o vermezinho roedor. É aquilo que é como um cupim que está por dentro da madeira corroendo, é o nosso defeito dominante.
E ele vai dizendo: como conhecemos o nosso defeito dominante? Em primeiro lugar, sabemos, ele diz assim, é coisa bastante fácil nos principiantes se são sinceros. Quando nós estamos começando a vida espiritual, se somos sinceros diante de Deus e diante de nós mesmos, seremos capazes de ver o nosso defeito dominante. Só que com o passar da vida espiritual, é mais fácil que esse defeito dominante se revista de uma falsa virtude e nos engane, e seja mais difícil conhecê-lo. Diz o padre Garrigou Lagrange. Porém, mais tarde, o defeito dominante já não aparece tão claro. E o defeito se oculta e toma ares de virtude. A soberba se veste de aparências de magnanimidade. E a timidez aqui no sentido moral, não psicológico, moral, o que é a timidez? É o contrário da fortaleza. É a falta de resistência para o mal e a falta de ação para o bem. Isto é a timidez, é aquilo que nos paralisa. A timidez se veste com ares de humildade. Então, o soberbo que arrebenta, passa por cima de todo mundo, né? Eu sou magnânimo, eu estou fazendo a obra dos santos. Aí ele vê a obra de um grande santo que fez isso, que fez aquilo, ele se compara e já se acha o santo tal. E o tímido, que não faz nada do que Deus lhe pede porque ele não tem coragem, ele se auto-engana dizendo que aquilo é humildade. E, no entanto, é absolutamente necessário que conheçamos bem nosso defeito dominante, pois se não o conhecemos, não seremos capazes de combatê-lo. E se não o combatemos, acabará para nós a vida interior, a vida sobrenatural. Porque esse defeito dominante nos dominará. Por isso, o padre Garrigou Lagrange chama do vermezinho roedor. Se ele não for detetizado, ele vai comer por dentro a nossa vida espiritual. Então, a primeira coisa que nós precisamos fazer, diz o padre dominicano, é pedir luzes a Deus. Pedir que o Espírito Santo nos ilumine neste conhecimento da nossa vida, nosso autoconhecimento. Ele coloca aqui uma oração: faz-me conhecer, ó Senhor, os obstáculos que de maneira mais ou menos consciente oponho à ação da graça em mim. Dai-me logo a graça de afastá-los. E se nisto sou negligente, afastai-os tu mesmo, vós mesmo, ainda que me faça sofrer muito. O seu defeito, como ele é dominante, às vezes ele pode estar como um carrapato agarrado na pele e não queremos desfazê-lo. Então diz o Senhor: faz com que eu veja para arrancá-lo. Se eu não tenho força suficiente, arrancai vós mesmos, ainda que me faça sofrer. Pedir essas luzes a Deus. Depois de ter pedido muito sinceramente a Deus que nos ilumine, é preciso examinar-nos seriamente, o tema do exame de consciência, o exame geral e o exame particular. De que maneira? Perguntando-nos: aonde vão as minhas preocupações ordinárias? Onde está meu pensamento constantemente? Para onde vai o meu pensamento? Ou aquela pergunta paradoxal que pode nos ajudar bastante. No que eu penso quando não estou pensando em nada? Ou seja, quando eu estou distraído, para onde vai o meu pensamento? Normalmente isto indica o defeito dominante da nossa vida. Ele dá o exemplo aqui de Judas, que chegou pela avareza a deixar que este defeito dominante, que era a avareza nele, o dominasse. E a tal ponto de vender o Senhor por 30 moedas.
Para conhecer o defeito dominante, deve cada um perguntar-se qual é geralmente a causa das minhas tristezas e alegrias. O que me faz ficar triste? O que me alegra? Isso também já é um indício para descobrir qual é a motivação dos meus pecados, a motivação das minhas ações. Um outro ponto importante é: o que pensa disto o meu diretor espiritual, o meu confessor, aquele que me conhece pelos meus pecados, que falo a ele? Pedir ajuda dele também. Padre, qual o senhor acha que é o meu dever? Eu acho que talvez seja isso e tal. É a preguiça, a soberba. Ele que nos conhece, se nós temos um confessor fixo, ele nos saberá lançar luzes que nós sozinhos não conseguimos ver de nós mesmos, sobre nós mesmos. Ninguém, diz o padre Garrigou, é bom juiz em causa própria, porque o amor próprio nos engana. Facilmente nós vemos um defeito que não é o real. Para quê? Para não lutarmos contra ele. É o carrapato que eu não quero arrancar. Daí que também suporá humildade ouvir a opinião do confessor ou do diretor espiritual e entender que é por aí que vai o meu defeito dominante. Porque ele me conhece melhor. Um outro ponto que o Padre Garrigou Lagrange coloca aqui é quando a alma se desculpa de algo. Por exemplo, pede ao confessor que ele dê: olha, eu acho que o seu defeito é a preguiça. Por quê? Aí, não, padre, eu acho que não, acho que o meu é a soberba. Não, claro, você é soberbo, mas o teu defeito dominante é a preguiça que está dificultando. Olha, aquilo que eu peço que você faz 1, 2 dias e no terceiro já não consegue. Você não está rezando, E ele está vendo. Ou quando ouvimos uma pregação, por exemplo, e de início é aquela pregação forte, você já pensa em alguém. Isso aqui é para fulano tinha que ouvir isso aqui porque isso aqui é para ele. Quando a gente está, igual com um taco de beisebol, para rebater a bola que está vindo, isso é um bom sinal de perceber que é por aí que vai o meu defeito dominante. O desculparmos, ou encontrar logo desculpa para tudo, para não ver aquele defeito, é um sinal muito claro de que o defeito vai por ali. Como está doendo, como está ardendo, é igual como coloca álcool num machucado. Se eu coloco álcool numa pele que não está machucada, dá aquele frescorzinho gostoso de que o álcool está evaporando. Mas se tiver um arranhão, vai arder. Quando arde, é um sinal de que ali estava ferido. Quando a gente... Não, isso não é comigo. Alto lá, meu caro. Normalmente é por aí que vai o seu defeito dominante. Uma outra ajuda também é perceber o seguinte: quando algum defeito de alguém próximo a si lhe incomoda, normalmente ficamos irritados demais com o defeito de alguém porque nós temos aquele mesmo defeito. Normalmente. E nos irrita tanto. Aquela pessoa, por exemplo, que está irritada com outro que fala demais e não percebe que ela fala demais também. Por que ela está irritada? Porque o outro está falando tanto, não está deixando ela falar, como gostaria, falar muito. Por exemplo. Podemos igualmente conhecer nossa paixão dominante, nosso defeito dominante, pelas tentações que com maior frequência se suscita em nossa alma o inimigo. O demônio, ele nos estuda. Ele sabe o nosso defeito dominante, mesmo que nós não saibamos. Porque ele já tentou várias coisas e percebe que algumas tentações são mais fáceis. Ora, é por ali que ele vai sempre nos tentar. Então, a origem das tentações é um bom indício para entendermos qual é o nosso defeito dominante. Sabendo que o demônio sempre vai puxar contra a santa pureza e a caridade. Ou seja, a luxúria
e a impaciência é objetivo do diabo. Mas por onde ele puxa a luxúria? Às vezes é pela preguiça, às vezes é pelo ativismo, às vezes é pela ira, às vezes é pela vaidade. É descobrir onde começa, por onde o diabo encontrou a brecha. Ver as tentações, e por onde vêm as tentações do inimigo, é um sinal também para conhecer o nosso defeito dominante e colocar ali o tapão para que o inimigo não tenha mais vitória sobre nós. E por fim, nos momentos de verdadeiro fervor, as inspirações do Espírito Santo acodem solícitas a pedir-nos sacrifícios em tal matéria. O Espírito Santo, normalmente, por exemplo, em tempos de retiro espiritual, no momento de maior generosidade da oração, após uma confissão bem feita, uma comunhão bem preparada e bem feita com ação de graças, o Espírito Santo suscita exatamente ali as luzes para entendermos o que nós temos que fazer. E essas luzes normalmente são contrárias ao nosso defeito dominante. O que eu percebo, que seja pela direção espiritual, pelo conselho que eu recebi, pelo aquele fruto da oração, da leitura espiritual que eu fiz, eu percebi que Deus mais me chama. Por ali, podemos também fazer um bom exame e conhecer o nosso defeito dominante. Como combater o defeito dominante? Continua o Padre Garrigou. A oração sincera. Em primeiro lugar, ele coloca a oração sincera. Conhecendo os nossos defeitos, pedir a Deus a força para vencê-los. Nós podemos mentir sempre aos outros, mas diante de Deus não há mentira. Nós podemos enganar os outros, diante de Deus não há engano. Nós podemos fingir uma falsa virtude, uma falsa vida espiritual, um falso conhecimento doutrinal, um falso tudo diante dos outros. Diante de Deus é impossível. A oração sincera nos faz reconhecer quem somos diante de Deus. E esta oração sincera que nos faz reconhecer quem somos, eu não preciso dizer a ninguém, ao meu confessor, sim, ao meu diretor espiritual, sim. Os outros podem até nem saber qual é o defeito que está me dominando, eu estou lutando. Porque eu já estou lutando há muito tempo, a pessoa talvez nem perceba. Mas temos nós que conhecermos e saber qual é a arma que o inimigo está utilizando para vencer sobre nós. São Nicolas de Flue, o padroeiro da Suíça, um grande santo místico, um eremita. Antes ele era casado, depois foi um eremita místico, que viveu depois, até o fim da vida, só da Santa Comunhão. Há uma oração muito bonita dele e está citada neste livro. Arrancai de mim, Senhor, tudo o que me impede de chegar até ti. Dá-me tudo o que a ti me conduz. Toma-me e entrega-me todo a ti. Esta oração não nos dispensa do exame. O exame de consciência é muito importante. Ao contrário, não chegaremos nunca ao nosso defeito dominante. E como dizia Santo Inácio de Loyola, seria conveniente, sobretudo para os principiantes, tomar nota cada semana das vezes que se cedeu a este defeito dominante. Santo Inácio dizia lá, semanalmente, quantas vezes? Fazer uma contabilidade. Tal como um comerciante faz a contabilidade do seu estabelecimento diariamente, o exame diário, o exame de consciência, e este exame constante de ver se naquela semana como foi. Estou avançando ou não estou avançando? Ele coloca aqui também uma ajuda para lutarmos contra o nosso defeito dominante, cada um por si ou através do diretor espiritual, impor-se uma penitência. Uma pequena penitência para cada vez que cedamos ao nosso defeito dominante. Então, se meu defeito dominante é a preguiça, por exemplo, e eu, por preguiça, não fui à missa. Então, pode ser
uma penitência, olha, não vou entrar no Facebook até a próxima missa que eu entrar. Meu Deus, rapidamente a gente não falta mais a missa. Ficar um dia, ou sabe quanto tempo sem entrar no Facebook, tem gente que vai morrer, né? Que não consegue ficar muito tempo. Bom, não estou falando dos outros, não, eu mesmo. Hein? Se eu botar uma penitência dessa, que vergonha, né, para um padre. Que fica ali diariamente no Facebook. Pensa bem, o que Santa Teresa diria de um padre que fica todo dia olhando o Facebook? Minha madrinha espiritual, ela foi ordenada padre no dia de Santa Teresa, e eu tomei ela como minha madrinha de ordenação. Então, acho que ela vai me chamar a atenção. Tal penitência pode ser uma oração, um momento de silêncio, uma mortificação interna, não precisa fazer, ou externa. Seria uma reparação da falta e uma satisfação pela pena devida para a nossa falta. Todo pecado, todo defeito nosso, o mais leve também tem uma pena, ainda que leve. Ao mesmo tempo, teríamos mais cuidado com aquilo que há de vir, porque ficaríamos mais treinados a não cair no nosso defeito. Bom, o Padre Garrigou termina dizendo que para conhecer-se melhor, convém variar o exame de consciência, fazendo algumas vezes, por exemplo, sobre os mandamentos da lei de Deus, fazendo um exame de consciência a partir dos 10 mandamentos. Outras vezes, os mandamentos da igreja, de Deus da igreja, perdão. Outras vezes, seguindo a ordem das virtudes teologais e morais. E ver os defeitos contrários a cada uma das virtudes e fazer um exame sobre isso. Ou talvez considerando os pecados que se opõem às diferenças de virtudes, como vai indicado num resumo que ele coloca aqui, muito interessantemente, não dá para ver, obviamente, tudo aqui. Ele coloca uma sequência de desordens. Primeiro, amor desordenado a si mesmo. Primeiro lugar, a soberba, para consigo mesmo e para com o próximo. E vai colocando uma série de defeitos e pecados. A vanglória, de onde nascem desobediência, jactância, hipocrisia, disputas, rivalidades, discórdias, afã de novidades, pertinácia. A assídia, que é essa preguiça espiritual, desgosto das coisas espirituais, da qual provém a malícia, o rancor, a pusilanimidade, que é essa inconstância no fazermos as coisas para Deus e as coisas boas. O decaimento, ele chama aqui aquela... a tristeza mesmo, o encurvar-se, o espírito daquele antigo desenho animado, ó vida, ó céus, ó azar. O esquecimento dos preceitos de Deus, a curiosidade de coisas proibidas, etc. Depois ele vai falar da inveja, da ira, da avareza, da gula, da luxúria. Depois ele vai falar das virtudes teologais e espirituais e vai colocando uma série de vícios contrários à fé, à esperança, à caridade, à temperança, à justiça, à fortaleza e à prudência. Talvez, quando falarmos sobre o exame de consciência, podemos falar um pouco mais detalhadamente sobre o exame sobre estes aspectos.